Bom dia, meninos, né? Hoje nós vamos começar a nossa aula, né? Fazendo a correção do capítulo 4, né? Sobre multiplicação, né? Essa operação da multiplicação, nós sabemos que toda operação, né? As quatro operações, tanto como a adição, a subtração e a multiplicação e a divisão, ela é inversa uma da outra. Por exemplo, a adição ela é inversa da subtração. A subtração é o inverso da adição. E a multiplicação é o inverso da divisão e a divisão é o inverso da multiplicação. Nós iremos fazer a correção dessa atividade que eu passei do capítulo 4 sobre multiplicação. Quando se fala em multiplicar, raramente quer se dizer que você vai dobrar aquilo que você tem, aquilo que você possui, 2 vezes mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais, 5 vezes mais e assim sucessivamente. Vai ser como fosse o dobro daquilo que você possui, né? Nessa atividade que vocês fizeram no livro de vocês, vem mostrando isso, né? Por exemplo, na questão número 1, ele pediu aqui para você contar quantos saquinhos Otávio preparou. Quantos saquinhos Otávio preparou, né? Se a gente for observar bem, aí tem 4 saquinhos, né? Quantas bolas de gude há em cada saquinho, né? Ele está pedindo separadamente. Por exemplo, no primeiro ele perguntou quantos saquinhos tem. Se eu observar bastante, eu vou observar que tem 4 saquinhos. Agora ele vem com outra pergunta, separadamente. Ele pergunta em quantos bolas de gude há em cada saquinho. Né? Vocês contaram aí? Contaram quanto tem? 6, né? Em cada saquinho contém 6 unidades. Essas 6 unidades representam meia dúzia, né? Meia dúzia que é 6. Quantas bolas de gude há no total? Né? Por exemplo, se cada saquinho tem 6, se em cada saquinho tem 6, né? Vamos contar, o primeiro tem 6, o segundo tem 6. Se a gente for somar esses dois, 6 mais 6 é 12, né? Juntando com 6 mais 6 dos outros saquinhos, vai ter quanto? Vai ter quanto? 12, né? Então, 12 mais 12 dá igual a 24. 24 saquinhos, né? Agora ele quer que você faça aqui embaixo, na letra D, em forma de adição. Viu como as operações são inversas? A gente trocando as operações ou de mais ou de menos ou de vezes, elas vão dar o mesmo resultado. Aí tem assim, 6 mais 6 mais 6 mais 6, que são 4 saquinhos com quantas bolinhas? 6, né? Foi o que nós fizemos agora, 6 mais 6, 12, 6 mais 6, 12. Então, você vai somar os 6 4 vezes, que são 4 saquinhos de 6, contendo 6 unidades, meia dúzia dentro, né? Que vai dar um total de 24. Agora ele está pedindo para você usar o método da multiplicação. A multiplicação, ele é um método muito mais rápido, né? E mais preciso. Por quê? Porque a gente não perde tempo. Se a gente souber multiplicar, né? A multiplicação básica, a gente não vai encontrar dificuldade e a gente vai resolver questões da multiplicação com muito mais facilidade. Porque primeiro vocês fizeram aqui com adição, né? Vocês somaram 6 4 vezes. Até você somar 6 mais 6 mais 6 mais 6 para dar o total de 24, demora mais. Agora ele quer que você faça na multiplicação, que é 4 vezes. Quantos saquinhos? 4 saquinhos. Então você vai multiplicar 4 vezes 6, que é igual a quantos? Isso, 24.
Viu? Como é a mesma coisa. Se você multiplicar 4 vezes 6, dá 24. Se você somar o 6 4 vezes, vai dar 24 também. Ele está lhe mostrando que os dois métodos estão corretos, mas tem métodos que facilitam mais a solução, é mais rápido, né? Mas se você não souber fazer pelo um método, você faz pelo outro. Importante é você achar o resultado, né? Agora, vamos observar aqui a 2, as abelhinhas, né? Cada florzinha aqui tem 2 abelhas. Ao total são quantas rosas, né? São um total de quantas rosas? 5 rosas, né? 5 botões de rosa. Em cada botão dessas rosinhas tem 2 abelhas. Aí ele pergunta: escreva uma adição e uma multiplicação para representar o total de abelhas. Agora, nós trabalhamos naquela questão as bolinhas de gude, né? Senão vamos trabalhar as abelhas, né? Observaram que aqui nessas abelhas tem menos abelhas, né? Tem 2. Lá tinha 6 bolinhas de gude. Vamos aqui na adição. Quantas abelhas, quantas rosas tem? Quantas rosas tem? São 5. Em cada rosinha dessa tem 2. Na primeira 2, ó. Na primeira 2. Na segunda 2. Na outra 2. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 abelhinhas. Mas ele quer que você faça a soma. Você vai somar o 2 quantas vezes? 5 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Que vai dar o total de 10, né? Aí, na multiplicação, ele botou o 5. Por que ele colocou o 5? Porque é o total que tem de rosas. São 5 rosas. E quantas abelhas tem em uma rosa? 2. Vai dar conta certinho. 5 vezes 2 é 10. Quantas abelhas ao todo? Muito lógico, 10 abelhas, né? 10 abelhas ao total que você vai colocar aí. Muito bem. E na outra questãozinha, né? Na página 100, né? Na página 100, ele está pedindo para você observar a quantidade de carros. Quantos carros? Ele pergunta assim, sem contar. Vamos imaginar que eu tenho ali uma quantidade X de borrachas. Aí eu imagino ali, eu olho, mas eu não conto, eu observo, né? Eu olho assim, vejo e digo mais ou menos o que eu acho que tem pelo meu olhar, daquela quantidade de borrachas. Aí eu digo, tem 10, tem tantos, né? E aqui, quantos carros você acha que tem aqui? Mais, uma coisa que é mais, que está acima, né? E menos, é uma coisa que está menos de 10. Você acha que tem mais carro estacionado ou menos carro? Pela primeira, o que é que eu tenho que observar? Que na primeira fileira aqui eu vejo que tem quantos carros? 6. Né? Se na primeira fileira tem 6, eu vou observar embaixo. O que é que eu vou perceber? Que embaixo também tem 6, né? Então, juntando 6 de cima com 6 de baixo, vai dar o quê? 12. Uma dúzia que é 12, né? Então, tem mais carros estacionados do que 10. Entendeu? Então, é o raciocínio. A gente tem que raciocinar. Às vezes, a matemática não é só cálculos. É observação e raciocínio, né? Mexe um pouco com a nossa mente, não somente calcular seu cálculo, né? Aí tem aqui a B, ó. Vamos contar o número de carros estacionados. Ó. 6 em cima e 6 embaixo, né? Ó. O estacionamento está dividido em quantas linhas? Linhas, né? Ó. 2, 3, 4, 5, 6 linhas, né? 6 linhas. E quantas colunas? As colunas de carro? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se são 6 linhas, são 6 colunas, né? Há 2 linhas com 6 carros em cada uma, né? Há 2 linhas com 6 carros em cada uma, né? Ó. Aí você vai somar. Quantos carros, né?
Agora, escreva as duas multiplicações que representam o número de carros estacionados, né? Quantos carros estacionados tenho? Ele quer que você faça escreva duas multiplicações que representam o número de carros estacionados. Duas. A primeira, se são 12 e tem 6, né? Vai ser 6 vezes 2, que dá igual a 12. Ou então, 2 vezes 6, que dá igual a 12. As duas formas que ele quer que você faça. Muito bem. Agora, para a tarefinha de casa, vocês vão resolver a atividade também referente à multiplicação na página 101, né? Na página 101, atividade contendo a multiplicação. Página 101, né? Para vocês resolverem.